gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, vamos orar, falar com Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar e nos ensinar através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial, momento do estudo da palavra de Deus. Quero pedir para que o teu Espírito Santo fale no coração de cada um, que sejamos ministrados e educados pela tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode aproveitar nesse momento, mandar o link para alguém que você queira que assista essa mensagem, para que outros possam ser abençoados também. O tema da mensagem de hoje é Aquele que Desce. Eu quero falar um pouco sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é cenário em muitas passagens bíblicas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos muitas vezes cenas que acontecem à margem do Rio Jordão. Esse rio tem o seu início lá no Monte Hermon, exatamente na fronteira de Líbano, Síria e Israel. E do Monte Hermon nasce um pequeno rio, numa região chamada Bânias. E esse rio ele vai correndo e se torna o Jordão, indo até o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou de Genezaré, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Então veja que desde o Hermon até o Mar da Galileia é uma descida. E depois o Rio Jordão ele continua até chegar no Mar Morto, e o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então todo o percurso do Rio Jordão é uma descida, mas nesse rio nós encontramos passagens que mostram milagres tremendos, coisas poderosas de Deus acontecem à margem do Rio Jordão, e eu coloquei algumas delas. Por exemplo, quando Josué ele entra na Terra Prometida, a Bíblia diz que o Rio Jordão se abriu e ele passou a pés enxutos. Também encontramos a passagem de Elias, quando Elias ele é arrebatado aos céus, ele está na margem do Rio Jordão. O texto bíblico também fala que Eliseu, quando pega a capa e bate no Rio Jordão e o rio se abre e ele atravessa também a pés enxutos. Nós encontramos a passagem no Novo Testamento, aonde Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que também trabalhava às margens do Rio Jordão. E ali o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus e ouve-se uma voz dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Naquele momento, a Bíblia mostra a Trindade no mesmo local, o Pai falando no céu, o Espírito Santo pairando sobre Jesus e Jesus sendo batizado. Esse rio, ele tem um papel muito importante dentro do cenário das histórias bíblicas. Eu separei uma dessas histórias para contar. É uma história que eu gosto bastante, ela é bem conhecida, mas eu quero ler todo o texto que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, conta a história de um homem que muitas vezes ele é descrito como alguém arrogante, como uma pessoa orgulhosa, talvez pela sua posição social, era uma pessoa muito importante dentro do cenário político e militar do seu país. Mas eu consigo enxergar na história desse homem um coração humilde, alguém desejoso de ver o milagre de Deus. Vamos ao texto. 2 Reis, capítulo 5, no verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina,
que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se adiante dele e disse: eis que agora reconheço e que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou ele para que aceitasse, mas ele recusou. Essa história é uma história tremenda, porque quando nós lemos assim rapidamente, nos dá a impressão de que Naamã era um homem de uma posição muito alta, muito elevada na sociedade, que de fato era, e por isso ele ficava orgulhoso, arrogante, quando não era feita a sua vontade. Ele imaginou que chegando na frente do profeta, aquele homem ia fazer alguma coisa poderosa, ia fazer algum ritual, ia fazer uma oração de alguma maneira diferente, enfim, passar a mão sobre a lepra e a lepra desapareceria. Mas o fato é que Eliseu nem veio falar com ele pessoalmente. Mandou Geazi, que era o seu servo, seu empregado, dar um recado lá para Naamã, mergulhar 7 vezes no Jordão, então ele será curado. Existia um motivo para Eliseu ter tomado essa decisão, ter tido essa postura de mandar um recado e não ter ido pessoalmente, e eu já vou te explicar. Mas vamos voltar no começo da história. Quando Naamã ele decide dar ouvidos àquela serva, ele já teve uma postura de um coração humilde. Imagina que uma serva que era de outro país, do país inimigo, que foi levada como uma escrava, diz para ele: se você estivesse no meu país, lá tem um homem que poderia orar e você seria curado. Veja que ele acreditou nela. Ele acreditou a tal ponto de ir ao rei,
da Síria e contar essa história. O rei da Síria também acreditou e disse: pega aqui uma carta, pega presentes e leva para Israel, dá presentes ao rei e leva essa carta dizendo que eu estou pedindo para que você seja curado. Ele fez uma viagem da Síria até Israel e você imagina que fazer uma viagem a pé ou a cavalo era um tanto demorado e bastante longe, diferente de hoje, que pegamos um carro e nos locomovemos rápido. Foi uma viagem bem difícil. Então já mostra o desejo daquele homem de ter um encontro com um Deus que ele não conhecia, mas um Deus poderoso que o pudesse curar. Ele fez essa viagem numa grande expectativa. Chegando na presença de Eliseu, Eliseu não recebe pessoalmente, mas manda um recado para que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão. Então ele fica indignado. Ele fica indignado não pelo fato de ter que mergulhar no Jordão, porque depois ele mergulha, mas ele fica indignado por não ter sido recebido ali pessoalmente e não ter recebido uma oração poderosa. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe oração poderosa. O que existe é oração. Poderoso é o Deus que opera um milagre. Eliseu sabia disso. E ele sabia também que a grande expectativa de Naamã era no profeta. Você já ouviu aquela expressão? Pessoas dizendo assim: nessa igreja tem profeta, aqui nesse local tem profeta. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ter profeta em muitos lugares, mas se não houver um coração humilde debaixo do Deus poderoso, a coisa não funciona. Então Eliseu, sabendo que a expectativa estava nele, no profeta, ele não vai à porta receber o Naamã. Ele manda um recado: diga a ele mergulhar no Jordão. Por quê? Eliseu sabia que Naamã seria curado e não queria trair a glória para si, não queria atrair para ele aquele sentimento que ele ia gerar no coração de Naamã de que o profeta havia feito um milagre. Não, ele tinha que entender que aquilo vinha da parte de Deus. Então ele tratou desta maneira. Naamã ficou indignado por esse tratamento, mas os seus soldados dizem a ele: olha, se ele pedisse algo difícil de fazer, você não faria? Muitas vezes as pessoas, elas não creem no simples de Deus. A Bíblia diz que se nós orarmos a Deus, Ele nos ouve, que o Senhor nunca está com o ouvido tampado, nem com as mãos atadas que não possa nos atender. Uma simples oração é o suficiente para obtermos uma resposta de Deus, junto com um coração sincero, um coração humilde, alguém que crê e que tem fé no coração. Disseram para ele: algo difícil você faria, não faria? Quanto mais, dar um mergulho no Rio Jordão. Entra lá no rio. E ele foi. Interessante que o nome Jordão no hebraico é Yarden. E a tradução para o português é aquele que desce. Daí o tema da mensagem: Jordão significa aquele que desce. Naamã saiu do seu cavalo e teve que tirar toda a sua roupa para mergulhar ali no Jordão e expor as suas feridas, expor a sua lepra. Isso, imagino eu, era constrangedor para um comandante, um general do exército, ali diante dos seus soldados, mas ele fez. Ele se tornou, naquele momento, humilde, porque ele queria ver o milagre acontecendo na sua vida. Entenda uma coisa: Deus não opera milagres em corações orgulhosos, em corações arrogantes, em corações que estão cheios de si e das suas crenças pessoais, mas não creem na forma que Deus age e não creem no Deus que é poderoso para fazer o milagre. Mas Naamã creu, mergulhou 7 vezes e a Bíblia diz que ele ficou com a pele totalmente limpa. Então, quando ele sai da água, ele diz o seguinte: agora eu entendo, agora eu sei que não há outro Deus senão em Israel. Ele volta, tenta dar um presente para Eliseu e Eliseu recusa. Ele fala: não, eu não quero. Mas Naamã insiste e ele fala: eu não quero. Por que isso? Porque Eliseu estava dizendo, de uma forma ali subliminar,
estava tentando fazer o Naamã entender. Não sou eu o operador do milagre, o operador do milagre é Deus. Portanto, não precisa dar presente para mim, mas glorifique a Deus. Eliseu era um homem de coração humilde diante do Senhor e ele não roubava a glória de Deus, por isso ele era um canal aberto para o operar de Deus na vida dele. Aí, Naamã ele diz o seguinte, tudo bem, então me permita levar terra de Israel. Ele pegou as mulas e nos cestos encheu de terra de Israel e ele disse, toda vez que o meu rei for se ajoelhar diante do Deus dele, eu vou colocar terra no chão e me ajoelharei na terra de Israel, porque eu só vou me ajoelhar diante do Deus de Israel. Aquele homem se converteu. Glórias ao Senhor. Veja que toda vez que nos colocamos diante de Deus em humildade, nos submetemos à mão poderosa de Deus, milagres acontecem, o agir de Deus vem sobre as nossas vidas. É sempre assim. Eu quero que você me acompanhe até o livro de Atos, no capítulo 3. Eu quero te mostrar algo. Atos, no capítulo 3, nós encontramos uma passagem com Pedro. Eu vou ler o verso 12 até o verso 16. Verso 12 de Atos 3. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Eles tinham orado com uma pessoa deficiente que não andava, um paralítico, e o paralítico andou. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então entenda, no momento em que Pedro ele ora e um deficiente que não podia andar começa a andar, as pessoas ficam olhando com os olhos fixos em Pedro, como se de Pedro tivesse saindo virtude e poder. E Pedro fala, olha, eu quero que vocês entendam que o poder vem de Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês trocaram pelo Barrabás, pelo homicida, é esse Jesus mesmo. E a fé nele, no nome dele, que fez esse homem andar, que operou esta cura. Pedro era alguém que não roubava a glória de Deus, mas ele tinha um coração humilde e sempre reconhecia que todo poder vinha do Senhor. Por isso ele era um canal aberto para que Deus operasse milagres através da vida dele. Nós avançamos um pouquinho mais e vamos até Atos capítulo 14. E no capítulo 14 encontramos outra passagem onde Paulo e Barnabé também passam por uma situação desta maneira. Uns homens gregos começam a chamar Paulo e Barnabé de deuses. Olha só essa passagem. Verso 13. Atos 14, no verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, grinaldas, queria sacrificar juntamente as multidões. Eles queriam fazer culto para Paulo e Barnabé. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar
e tudo o que neles há. Então, naquele momento onde Deus operava através da vida de Paulo e Barnabé, as pessoas começaram a idolatrar os dois, ao ponto de trazer um touro e grinaldas penduradas e para tentar prestar um culto para Paulo e Barnabé. E eles dizem, para com isso, eles rasgam as suas vestes e dizem, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos problemas e às mesmas paixões, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é quem opera tudo através das nossas vidas. Era isso que eles estavam tentando fazer com que aqueles homens gregos entendessem. Dentro da cultura grega, era muito comum eles crerem na personificação de um Deus homem. Né? Todos os deuses gregos são homens, com características e etc. Então eles acharam que Paulo e Barnabé poderia ser um desses deuses só porque milagres aconteciam através das orações deles. Mas eles foram humildes e deram toda a glória ao Senhor. Entenda uma coisa, quando nós temos um coração humilde, somos dependentes de Deus, colocamos diante do Senhor as nossas questões, e então Deus, Ele opera os seus milagres, porque Ele sabe que nós confiamos nele e dependemos do seu agir. Não esperamos em nós mesmos, na força do nosso braço, mas sempre na mão poderosa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, dessa maneira, nós encontramos os homens na Bíblia que foram tremendamente abençoados se relacionando com Deus, num relacionamento de submissão àquele que tem poder para fazer todas as coisas. E quando temos essas mesmas posturas, podemos também fluir nos milagres igual eles fluíam, porque tudo isso depende de Deus e não depende de nós. O que depende de nós é a fé, é a humildade, é a submissão, é a obediência ao Senhor. Então, voltando em Naamã, o que eu encontro nele? Um homem humilde, que fez uma viagem grande, que mesmo não tendo sido recebido pelo profeta, ele falou, eu vou dar esse mergulho, eu vou dar esse voto de confiança no profeta. E mergulhou, e ali ele foi curado. Imagina que esse homem, quando volta para sua casa, então ele tem a sua condição social restaurada, ele já pode abraçar a sua esposa, coisa que não podia fazer antes. Ele pode se relacionar com seus filhos, coisa que não poderia fazer antes. E o melhor de tudo, eu tenho certeza que aconteceu, ele chegou para aquela serva, agradeceu ela e disse, você não é mais serva, você não é mais escrava, agora você é parte da família, porque agora eu sirvo ao mesmo Deus que o Deus que você serve, o Deus de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Eu falei que o tema da mensagem era aquele que desce. Entenda, quando nós descemos à casa do oleiro, para que, como barro que somos, Deus possa nos moldar. Quando descemos aos joelhos de oração, na presença do Senhor, quando nós descemos da postura de orgulho, do pedestal da soberba e nos tornamos humildes e dependentes de Deus, todo o agir de Deus vem atrás e opera as maravilhas. Eu citei no começo da mensagem que o Rio Jordão foi cenário de muitos milagres de homens poderosos diante do Senhor. Então, voltando neles, Josué atravessa o Rio Jordão a pés enxutos. Nós encontramos um texto bíblico que fala que Josué dormia à porta da tenda da congregação. Imagina que de noite todo mundo voltava para sua casa, cada um voltava para suas tendas. Josué ficava deitado na porta do tabernáculo, porque ele queria estar mais perto da presença de Deus. Esse foi o homem que atravessou a pés enxutos o Jordão. Encontramos Elias, que foi levado aos céus, e esse mesmo Elias falou em certo momento para Deus, Senhor, pode me levar, porque eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém. E ele tinha acabado de fazer uma oração, caiu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, e depois ele ficou com medo da ameaça de morte da Jezabel, se escondeu numa caverna e falou, Senhor, não sou melhor do que ninguém, pode me levar. Não era melhor do que ninguém, só era o homem mais importante da terra naquele momento. Mas ele era humilde. Encontramos Jesus
sendo batizado no Rio Jordão. E Jesus é a expressão da humildade, porque o batismo era o batismo do arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, porque também não tinha pecado. No entanto, ele vai e cumpre o ritual do batismo que João Batista estava fazendo. E ali naquele momento, Jesus ele entra debaixo da autoridade de João Batista. João Batista ele era um sacerdote, ele era filho do sacerdote Zacarias. Então ele, como sacerdote, tinha essa autoridade para estar ali ministrando e batizando. Jesus entra debaixo da autoridade dele. João Batista lhe impõe as mãos e o batiza. Então Jesus, o Senhor, o Cristo, o Messias, sendo batizado no batismo de arrependimento que ele nem precisava, mas se submetendo a uma autoridade sacerdotal. Esse mesmo João Batista era humilde, porque ele disse: aquele que vem após mim, se referindo a Jesus, eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista era um homem humilde também. Por fim, voltamos em Eliseu. Eliseu foi aquele homem que, quando o martelo, o ferro do machado caiu na água, esse machado flutuou. Esse Eliseu que orou e ressuscitou o morto. Esse Eliseu que foi usado poderosamente 2 vezes mais do que o que Elias operou de milagres. Esse mesmo Eliseu, quando recebe um general do outro país, ele não vai nem na porta recebê-lo. E isso não foi desprezo, isso foi só para que o general entendesse: você tem que conhecer ao meu Deus e não a mim. Homens poderosos de Deus eram homens humildes e que faziam com que as pessoas entendessem que tudo vinha de Deus e toda a honra e toda a glória era do Senhor. Que assim seja na minha vida e na sua, que possamos ter esse tipo de postura também e os milagres nos acompanharão. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, nós recebemos essa mensagem. Te agradeço pela tua palavra que é preciosa. Eu quero colocar o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão assistindo e te pedir que o teu Espírito Santo toque em nós. Toque em nós de maneira a trazer humildade, tirando todo orgulho. A tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Nós queremos essa graça do Senhor. Queremos ter o coração humilde. Portanto, ministra aos nossos corações, transforma o que tem que ser transformado e que possamos viver na graça, nas bênçãos e nos milagres do Senhor, porque dependemos de Ti e Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela frutifique no seu coração e eu te vejo no próximo culto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.